Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. A lição será ministrada no dia 9 de junho de 2024 nas igrejas que seguem o calendário. É uma lição importante porque trata de um tema importante. É o tema da vida do crente. Sem santificação ninguém verá o Senhor, é o que diz a Escritura. Então, já fica um alerta para nós aqui nos primeiros segundos dessa aula. É preciso ter santidade para ser parecido com o Deus Santo, né? Nós vamos ver hoje 7 palavras dos idiomas originais. Vamos ver 3 hebraicas que aparecem na lição e 4 gregas. Umas aparecem, outras não, eu estou acrescentando. Kodesh, Kadash e Kadosh. São 3 palavras do mesmo campo semântico. Vamos ver agiadzo, do grego, sischematizomene, do grego, sischematizo, e vamos ver sischematizeste. Essas palavras todas dentro do contexto da lição de hoje. 3 tópicos, 9 subtópicos. No primeiro tópico a gente vai ver a perspectiva bíblica da santificação, a santificação no Antigo Testamento no item 1, no Novo Testamento no item 2 e a santidade exigida pela palavra. No tópico 2 a gente vai ver a santificação e os seus estágios, a realidade da santificação no item 1, 3 estágios da santificação no 2 e o alvo da santificação no 3. Tópico 3, o julgamento do Deus Santo. E nesse tópico a gente vai ver o Deus Santo no item 1, a santidade exigida de todos os crentes no item 2 e a santidade e a justiça de Deus para encerrar a aula. A santidade é um dos principais atributos de Deus. A santidade tem a ver com a moral de Deus, tem a ver com o coração de Deus, com o estilo de vida de Deus, né? Deus é santo, Deus é kadosh, e esse atributo é um dos principais de Deus. E todo aquele que quer servir a Deus precisa ter em sua vida esse atributo, essa qualidade de santo. Ter consciência de que Deus é santo traz para nós a responsabilidade de também sermos santos, para sermos parecidos com Ele. Na 1 de Pedro 1,16 está escrito: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É um requerimento de Deus, então, olha só. Sede santos porque eu sou santo. Ani kadosh, eu sou santo. É fala do próprio Deus exigindo de nós essa qualidade. E a santidade é uma coisa que é desenvolvida em nós. A gente pode desenvolver essa qualidade, né? Durante a vida a gente vai conhecendo Deus e se separando do mundo e assim se santificando. Daqui a pouco a gente vai ver aí o sentido de todos esses termos que eu anunciei, tanto do grego quanto do hebraico, e a gente vai entender o processo da santificação. A santificação é um processo, né, na vida do crente. É um processo que continua. Não é uma coisa que você aprende, fez uma vez, acabou. Não. Santidade é para a vida toda. Santidade é uma coisa que precisa estar na nossa vida a vida inteira. E a santidade é um processo que está em extinção no meio da igreja. Quando eu me converti há quase 40 anos, a consciência de santidade da igreja era totalmente outra. Não tinha nada a ver com esse estilo de vida que a igreja vive hoje. A igreja de hoje eu considero quase que nihilista. O nihilista é aquele que rompe com os conceitos tradicionais dos pais, dos antigos, da geração anterior, para construir os seus próprios modelos, o seu próprio estilo de vida. O niilismo é uma filosofia de Nietzsche, né? Aí você vai ter que... Eu não vou falar aqui, porque senão vai tomar a nossa aula, né? Mas nós temos uma igreja hoje praticamente nihilista, uma igreja que rompeu com os costumes da igreja passada. Ela vive seu próprio estilo, né? Eu não quero aqui ficar dando nomes, rotulando, para não estragar a nossa aula, porque muita gente não suporta certas críticas construtivas, né? Mas, na minha opinião, a igreja de hoje é praticamente uma igreja nihilista, uma igreja que vive seu próprio estilo de vida. E a gente não pode viver o próprio estilo de vida, porque a gente tem a Bíblia, né?
É a Bíblia que rege o nosso estilo de vida. A Bíblia rege nossa moral, nossa santificação. A Bíblia rege tudo em nós. Então, se a gente romper com a Bíblia para viver o nosso próprio estilo de vida, aí a gente não pode mais ser considerado servo, né? Então, fica muito difícil. Então, santidade é um processo na vida da igreja que está meio que desaparecendo. Ainda tem muita gente que se preocupa com isso, né? Mas está meio em extinção. O texto áureo já começa nos alertando para a necessidade desse processo na nossa vida, o processo da santificação. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu já falei do versículo logo nos primeiros segundos de abertura aqui da nossa lição de hoje. E o termo grego que aparece aí para santificação é agiasmon. Hebreus 12:14 no grego fica assim: Irinen viokete metapanton keton agiasmon. Segui a paz com todos e a santificação. O chores uves obseteton kyrion, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o termo que aparece aí é o termo grego agiasmon, é uma exigência praticamente, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É a segunda parte do versículo que mostra para nós que é uma exigência. Sem santificação, você não verá o Senhor. E é interessante que o verbo aparece no futuro do presente, né? Não verá, ou seja, quando passar dessa para outra, não vai ver o Senhor, não vai encontrar o Senhor, por falta de santificação. Então esse termo agiasmon que aparece aqui, ele é importante, tanto no grego quanto no português, em qualquer idioma que a Bíblia estiver, a santificação é importante. É um processo pelo qual nós precisamos passar durante toda a nossa vida. Esse aqui, então, é o termo grego para santificação, né? E nós vamos ver depois Kodesh, do hebraico, que significa santidade. Eu quero dar uma olhadinha com vocês aqui na leitura bíblica em classe para a gente destacar um termo grego que eu quero colocar aqui para entender melhor aqui esse contexto do versículo 14. 1 de Pedro, capítulo 1, de 13 a 21, é a leitura bíblica em classe. No 14 diz assim, ó, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. O termo grego para conformando aqui é sischematizomene, esse termo que está aparecendo aí na tela. Sischematizomene significa, se refere a alguma coisa que está sendo moldada, formada ou configurada. É uma palavra que tem origem no verbo sischematizo, que significa dar forma ou moldar. Então, olha, como filhos amados, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. O termo conformar, a gente viu na aula passada, sischematizeste, já vou falar aqui dele, sischematizeste, que está no mesmo campo semântico de sischematizomene e de sischematizo, que significa formar, moldar, tomar a forma. Então, o que o versículo 14 está dizendo é que a gente não pode dar para o nosso corpo, dar para a nossa mente, dar para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa consciência, a forma do mundo, a forma das concupiscências mundanas. Lembra que agora há pouco eu fiz uma crítica aqui, dizendo que a igreja moderna está, uma parte, né, da igreja moderna está praticamente nihilista? Porque ela rompeu com o estilo de vida da igreja antiga e agora está criando o seu próprio estilo, né? Então, esse conformar-se com as concupiscências que havia na nossa ignorância, é isso, é voltar a ser mundano. O versículo 14, então, da leitura em classe, diz que os filhos obedientes não tomam a forma daquele homem, daquela mulher, daquele jovem que vivia no tempo da ignorância. Nós não voltamos mais a ser quem nós éramos antes de aceitar Jesus. É isso que quer dizer aqui. E como filhos obedientes, não vos conformando, sischematizomene, não tomando a forma, não sendo moldado, não sendo configurado por aquele homem, mulher ou jovem que vivia no tempo da ignorância, tá bom? A gente vive agora, a partir de agora, em novidade de vida. E essa novidade de vida, essa vida nova, ela é caracterizada pela santificação. E a santificação é um processo que nos levará até
sermos completamente parecidos com Deus. Olha a exigência de Deus na carta de Pedro: sede santos porque eu sou santo. Olha o nível que a Bíblia quer que a gente chegue. Olha o nível que Deus quer que a gente chegue. Ele quer que a gente chegue a ser como Ele é em termos de santidade. Conformando aqui da 1 de Pedro 1,14, é o mesmo termo, está no mesmo campo semântico do termo que aparece em Romanos 12,2 que nós vimos na aula passada. Em Romanos 12,2 nós temos: e não vos conformeis com este mundo. Aqui, na 1 de Pedro 1,14, é sischematizomene. Não aparece aí na lição, eu estou acrescentando, tá bom? Está no mesmo campo de significado de sischematizo, que significa dar forma, tomar forma, moldar, ou seja, ser como o mundo é. E Romanos 12,2 vai fazer a mesma exigência: não vos conformeis com este mundo. E aqui o termo para conformeis em Romanos 12,2 é sischematizeste. Percebeu que é o mesmo campo de significados? Sischematizeste significa não tomar a forma, não ser igual, não parecer, mas não é parecer só psicologicamente, é não parecer de forma nenhuma, de jeito nenhum. É não tomar a forma do mundo. A igreja, como santificada, ela precisa ser separada. Nós vamos ver daqui a pouco o que significa o termo santificar, né? Do hebraico kadosh, agiadzo, do grego, tem o mesmo significado, que é santificar, é separar, é ser diferente. Então, sischematizo, sischematizomene, sischematizeste, palavras do mesmo campo semântico que buscam nos trazer para a santificação, separação do mundo. Então, se você vive parecido com o mundo, você não está vivendo o processo de santificação. Tem que mudar de vida. E para mudar de vida, precisa de dar meia volta, né? É metanoia do grego, é arrependimento. Dar meia volta e agora começar a viver o processo de nova vida. E esta nova vida na santificação. Eu quero deixar uma nota interessante aqui para vocês, vou deixar um vídeo também para você assistir. Santidade e santificação. Santidade é uma característica íntima de um ser. Santidade é uma coisa de Deus. Santidade é uma coisa que está no caráter da pessoa santa. Santificação é um processo. Santidade é um atributo. Santificação é um processo. Deus tem santidade, faz parte da vida dele. E ele quer que seus filhos também tenham isso na sua vida como parte da sua vida, da sua moral, da sua integridade. Sede santos porque eu sou santo. Tá vendo? Santidade é uma coisa que Deus tem, quer que seus filhos tenham. Santificação é um processo. Deus não precisa desse processo, porque ele é santo. Deus já é kadosh. Nós não. Nós vivemos lutando para ser santos. Então, santidade, santificação. Duas coisas, duas palavras, né, do mesmo campo de significados, mas com aplicações diferentes. Vou deixar para você na nossa aula que está publicada lá no blog, o link está aqui na descrição, o link para você ver lá no nosso blog, a aula de hoje está aqui na descrição, estou lendo aqui na tela, no nosso blog. Vou deixar escrito em grego lá para você e a palavra agiasmon do textuário grifada. Vou deixar escrito em grego também para você ver como é, caso queira usar, imprimir, levar para sua classe. Vou deixar também Romanos 12,2 escrito em grego, escrito transliterado para facilitar a sua vida, tá bom? Então, se você gosta do que você está vendo aqui, se você gosta do nosso estilo, sempre deixe um like, que você deixando like você ajuda o nosso trabalho aqui. Compartilhe também as nossas aulas. Nosso interesse é fazer com que essas aulas cheguem ao número máximo de alunos que a gente conseguir. E eu sou muito feliz porque a gente não está só no Brasil. Apesar do canal ser um canal pequeno, agora que a gente está chegando a 13 mil inscritos, se você olhar aí no número de visualizações das nossas aulas, você vai ver que é pequena comparado com outros canais. Mas eu sou feliz porque a gente não está só no Brasil, a gente está na Europa, a gente está nos Estados Unidos, a gente está em mais de 100 países do mundo com o nosso trabalho, né? Então é gostoso a gente ter esse feedback. As pessoas às vezes deixam comentário, falam de onde estão falando. Tem gente da Europa, tem gente de vários lugares do mundo, então é gostoso, é bem recompensador isso.
E você pode nos ajudar se inscrevendo, compartilhando e deixando seu like, tá bom? Na lição de hoje, então, a gente vai perseguir sempre 3 objetivos, né? Apresentar, descrever e distinguir. Apresentar a perspectiva bíblica da santificação, descrever a abrangência dos estágios da santificação e distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Olha que bonita essa palavra, inerente. Inerente, próprio de alguém, próprio da natureza de alguém. Eu disse que santidade é inerente a Deus e santificação é um processo. Então Deus não vive santificação, Deus vive santidade, porque Ele não consegue ser de outro jeito. Deus não consegue não ser santo. Nós, sim, a gente consegue ser santo e consegue não ser santo. Então, santificação é um processo necessário na nossa vida. Deus não vive santificação, então. Deus vive santidade. Santificação é um processo que nós vivemos, porque a gente consegue ser santo e consegue não ser santo. Deus não. Deus não consegue não ser santo. Deus é kadosh, em tempo integral, né? Deus é sempre santo. É inerente da natureza dele, faz parte da natureza dele. É um atributo que ele vive constantemente em sua vida. Deus é santo e quer que seus filhos sejam santos. Tópico de número 1, a perspectiva bíblica da santificação. Item 1 do tópico 1, santificação no Antigo Testamento. Santificação aqui vem do hebraico kodesh. Kodesh, santidade. Kodesh, santidade. É diferente de kadosh. Kadosh é santo, tá bom? Kadosh, kodesh. Kodesh, santidade. O termo hebraico kodesh significa santidade, significa sacralidade. Fala de algo que foi posto à parte, fala de algo que foi separado para Deus. Então, os filhos de Deus que vivem um estilo de vida de santidade são aqueles que são separados. Quando a gente fala de santidade, quando a gente fala de separado, a gente está falando de separado do quê? Separado do mundo. Porque a Bíblia diz em vários lugares que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Que aquele que vive uma vida de iniquidade, de pecado, é inimigo de Deus. É uma coisa automática. Se é amigo do mundo, não pode ser amigo de Deus. Porque Deus é santo, o mundo é profano. Então, o Deus Kadosh quer que seus filhos sejam Kadosh. O Deus Santo quer que seus filhos sejam santos. O termo Kodesh está no mesmo campo semântico de Kadash. Como você está vendo aí na sua revista, aparece aí Kodesh, Kadash e Kadosh. Um campo semântico são palavras que estão ligadas pelo significado, tá bom? Campos semânticos existem em todos os idiomas. Existe no nosso, existe no hebraico, no grego, em todos os idiomas. Aqui no item 1 do tópico 1, então, a gente vê um campo semântico envolvendo 3 palavras. Kodesh, santidade, Kadash, ser santo, e Kadosh, que é santo. O termo hebraico Kodesh vai aparecer 469 vezes no Antigo Testamento com o sentido de santidade. Aparece em Êxodo 15, e eu vou citar aqui agora para você em hebraico. Mi hamoha ba'elim Adonai, mi kamoha ne'edar bakodesh, norá terlot ozefele. Então o termo hebraico Kodesh aparece aí em Êxodo 15:11 com o sentido de santidade. Vai aparecer também, como você vê aí na legenda, em Números 4:15, et a Kodesh, significando a mesma coisa, e vai aparecer também em Êxodo 36:4, como você vê aí na legenda, a Kodesh, também com o mesmo sentido. No item 2 do tópico 1, nós vamos ver o termo santificação, santidade no Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. E é por isso que a gente usa tanto grego e hebraico para explicar a Bíblia. Porque quando a gente lê e ouve no idioma original, nos idiomas originais, a gente ouve melhor. A gente praticamente escuta o que o autor original queria dizer. Porque toda vez que a gente traduz um texto, a gente sofre dano na tradução, porque nem sempre a gente tem palavras com o significado profundo que o autor original pretendeu. Então, sempre que a gente traduz, a gente sofre alguma perda. E quando a gente reivindica a etimologia da palavra, a forma como a palavra foi formada,
o morfo da palavra, né, a forma como ela foi formada, a gente ganha mais. Então agora aqui no grego, agiadzo quer dizer santificar. Traz a ideia de tornar alguma coisa santa, de purificar, de consagrar, né, de ser santo. Esse termo abrange o sentido de que o crente deve ser puro, parecido com o seu Deus. Esse aqui é o item 2 do tópico 1, a ideia de santidade, de santificação, o verbo santificar no Novo Testamento. O item 3 do tópico 1, a santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Isso porque a palavra de Deus nos santifica. João 17,17 é um versículo que eu sempre tive na minha mente e no meu coração. Decorado. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Uma nota aqui. Nós vivemos uma época de relatividade. Nós vivemos uma época de relativismo. Relativismo esse que está entrando dentro das igrejas, que está mudando a forma da igreja pensar. João 17,17 diz, a tua palavra é a verdade. Nós temos, hoje em dia, vários tipos de verdade. Cada pessoa hoje em dia tem a sua própria verdade. Isso é relativismo. Cada um traz o seu conceito de verdade, mesmo para coisas eternas, imutáveis. As pessoas pegam a palavra de Deus e dizem, eu não penso assim. Lê o texto está falando com ela, o texto muitas vezes é literal e a pessoa tem coragem de dizer, eu não penso assim. Isso aí é relativismo, relativismo que está dentro das igrejas, está dentro dos crentes. Querido, querida, se você pensa assim, se você é assim, se você é desse tipo que usa essa frase, eu não penso assim para as coisas da Bíblia, você precisa rever seu pensamento, seu coração, seu estilo de vida, tá bom? Porque a Bíblia, João 17,17, santifica-os da palavra. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus rege a nossa vida com a verdade de Deus. A palavra tem história, a palavra tem poesia, a palavra tem profecia, a palavra tem doutrina, mas a palavra tem afirmações e exigências morais imutáveis. A Bíblia, a palavra de Deus, o texto Logos aqui. Isso aqui é o texto Logos. A palavra Rema é aquela que Deus fala na hora, né? Vou deixar um vídeo para você assistir. Logos ou Rema. Você vai entender esse negócio de palavra que Deus fala na hora e palavra registrada. O Logos é a palavra registrada. Traz conceitos imutáveis, eternos, que a gente não deve mudar, a gente deve aceitar. É nesse sentido que a palavra de Deus é a verdade. Tópico 2, a santificação e os seus estágios. A realidade da santificação, 3 estágios da santificação no item 2 e o alvo da santificação no item 3. A realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, nós podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. É aquilo que eu disse para vocês, santidade, santificação. Santidade referente, inerente a Deus, santificação inerente a nós, porque santificação é um processo, dia a dia para se tornar santo. Santidade já é um estado consumado, é aquilo que é. Então, nesse caso, Deus é santo. Nós vivemos um processo de santificação. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Já falei abundantemente aqui, né, queridos? Não tem como você querer ser filho de Deus vivendo no mundo. Não tem como você querer ser filho de Deus vivendo uma vida mundana, uma vida regida pelos padrões do mundo. Você está se conformando ao mundo e não se conformando às coisas de Deus. E você já entendeu o sentido do termo conformar-se, né? É tomar a forma. Então, a santificação ela é, primeiro, uma separação do mundo. Em segundo lugar, ela é um processo, que eu já falei também abundantemente aqui, cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante a Jesus, a Deus, em santidade. A santificação, então, diferente de santidade, já entendeu, né? Santidade é um estado consumado na vida de alguém, no caso de Deus. Santificação é um processo, e esse processo quer nos levar a evoluir em santificação até que a imagem de Cristo seja refletida em nós. Olha que importante.
Cristo é a expressa imagem da pessoa de Deus. Vou deixar um vídeo muito interessante para você assistir, tá bom? Vou deixar dois. Eu vou deixar Cristo, imagem de Deus, aparecendo no card agora. Vou deixar também um vídeo onde está a imagem de Deus no homem. Muito interessante, você vai gostar de assistir esses dois vídeos. Item 2 do tópico 2, 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com o novo nascimento. Quando aceita Jesus, quando se converte, o processo de santificação já é iniciado. E quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, o processo de santificação se inicia muito forte. Depois é que o crente vai ficando relaxado e tende a voltar àqueles costumes antigos, que a leitura bíblica em classe, lá o versículo 14 da leitura bíblica em classe reprova, dizendo que não é, que a gente como filhos obedientes não deve se conformar àquelas concupiscências que havia na nossa vida. Então a gente não pode voltar ao processo antigo. A santificação, ela se inicia no novo nascimento, quando a gente aceita Jesus, e é sempre para frente. Se voltar é retrocesso de mundanismo. Se avançar é de santificação. Então o primeiro estágio da santificação começa com o novo nascimento. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação, que é o que eu acabei de falar. Ele começa no novo nascimento e depois, em segundo lugar, ele prossegue. Até quando? Até a gente morrer. Ou até o dia que a gente for arrebatado. Depois do arrebatamento ou da morte, a gente vai receber um corpo glorificado, o pecado não poderá mais nos tocar. Esse é o estado de glorificação. Esse é o último e definitivo estágio da santificação. O crente, a partir da sua morte ou por ocasião do arrebatamento, ele se torna então intocável pelo pecado. Ele está debaixo das asas do Altíssimo de forma literal. Aí ele alcançou o estágio máximo da santificação. Aí a santidade ganha lugar na sua vida. A santidade, eu disse para vocês que é um processo fechado, é um processo definitivo. Santidade, é característica, é atributo de Deus. Não é exclusivo, porque ele pode nos conceder. Tanto que ele diz, sede santos porque eu sou santo. Deus tem certos atributos exclusivos que ele não pode comunicar, como onisciência, onipresença e onipotência, porque a gente não tem condição de receber no nosso ser. Nosso ser não comporta esses atributos. Então são exclusivos da Trindade, exclusivos de Deus. Mas santidade é uma coisa que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar então nesse estado de santidade, que será a partir da morte ou do arrebatamento, definitivo na nossa vida. E o item 3 do tópico 2, o alvo da santificação. O alvo da santificação é trazer para a nossa vida santidade. E você já entendeu os dois conceitos, né? Então, o alvo da santificação é fazer com que o nosso caráter seja como o caráter de Deus. O alvo da santificação é fazer com que o nosso estilo de vida seja como o estilo de vida de Jesus. Sabe aquela frase famosa que os crentes sempre falam, os crentes de verdade sempre falam? Será que Jesus faria isso? Quando você chegar no impasse do pecado, aí você usa essa frase. Será que Jesus faria isso que eu estou querendo fazer? Será que Jesus faria isso que eu já estou fazendo? Então, esse é o alvo da santificação. Tornar o crente como Deus, tornar o crente como Jesus. E esse como não é em termos, obviamente, de potência, né? De divindade, mas de caráter, né? De estilo de vida. O crente sendo como seu pai, o filho sendo como o pai, o filho trazendo a imagem do pai. Cristo trouxe a imagem plena, o caráter. Esse termo grego caráter significa imagem exata, imagem expressa. A gente não vai conseguir ser caráter, imagem expressa, mas pelo menos a gente vai tentar ser o mais parecido possível com Deus em termos de santificação. Tópico 3, para a gente ir encerrando o julgamento do Deus Santo. Aqui a gente vai ver termos hebraicos, eu vou citar aqui um versículo bonito em hebraico para você ver o termo Kadosh aparecendo em relação a Deus. Item 1, Deus é santo. A Bíblia revela Deus como o Santo de Israel, em Isaías 1:4, revela Deus com um nome santo, em Isaías 57:15, e em Isaías 6:3, os serafins declaram a santidade de Deus.
Em hebraico, Isaías 6:3. Vekará ze elze veamar. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Melo kal haeretz kevodô. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então aqui o termo Kadosh aparece 3 vezes. Vekará ze elze veamar. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então os serafins aqui, eles declaram abertamente, vocalmente, a santidade de Deus. Levítico 19:2, 1 de Pedro 1:16 declaram abertamente também que Deus é santo. Santos sereis porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então olha que texto forte, né? De novo aqui, Deus reivindicando em primeira pessoa que Ele quer que a nossa santidade seja como a dele. Claro que a gente nunca vai conseguir chegar à perfeição de Deus, né? Deus é télios. Télios do grego, significando perfeito, uma coisa que não carece mais evolução. A gente é protótipo, Deus é télios, né? O protótipo é o primeiro de uma série que depois vai evoluir, vai melhorar, né? Deus não, Deus é télios, Deus já é perfeito. O conhecimento de Deus é télios, é perfeito, não carece evolução, né? A santidade, a moral, tudo em Deus é télios, tudo em Deus já é pronto, né? Deus não evolui, é por isso que Deus não aprende, Deus não consegue aprender, Deus não evolui, porque Ele é télios, é perfeito. E o item 2 do tópico 3, a santidade exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo nesse mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Nós temos aqui Efésios 2:21. Olha, nós como santuários, a gente é morada do Espírito Santo. É morada de Deus. Como que Deus vai morar em um templo que ele não aprove? Como que o Deus Kadosh, os serafins declararam verbalmente por 3 vezes. Declarar 3 vezes consecutivas é enfatizar alguma coisa. E eles disseram aqui, ó, Ve'amar Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então declararam instantemente, declararam 3 vezes seguidas que Deus é santo. E os filhos de Deus precisam também ser santos. O item 2 do tópico 3 diz que essa santidade é exigida de todos os crentes. Então, a igreja, por meio de Cristo, ela foi santificada para se apresentar gloriosa, sem defeito, sem mácula, diante de Deus. É o que nós temos em Efésios 5:26 e 27. Então, nós como membros do corpo de Cristo, como é que um membro de um corpo não vai ser como o corpo? Como que os membros de um corpo não trarão o DNA do corpo? Como que os membros do corpo não vão agir como o corpo? Não vão ser da mesma composição do corpo, né? Então, se Cristo é santo, nós precisamos ser santos, tá bom? Nós não podemos nos conformar com as concupiscências que haviam no nosso homem antigo. Nosso homem anterior antigo era perverso, era mau, era pecador. E lá na leitura bíblica em classe, que nós destacamos o versículo 14, diz que a gente não pode ter mais aquela forma. A gente agora se transforma, né? Romanos 12:2, que eu falei na aula passada. Assista a aula passada se você ainda não assistiu. O link eu vou deixar aqui na descrição para você. Romanos 12:2, a gente tem 2 termos importantes. Se esquematizeste, não se conforme. E o outro termo é metamorfoste, se transforme. Não se conforme, se transforme. Não tome a forma do mundo, se esquematizeste, se transforme para chegar a ser parecido com Deus. Metamorfoste. E para terminar, a santidade e a justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. A santidade aponta para a essência de Deus. A santidade é algo inerente em Deus, em nós. É santificação, é um processo. A santidade vai apontar para a essência de Deus. Ele é luz e não há nele treva alguma. 1 de João 1:5. Então, santidade fala de pureza, fala de não contaminação com o mundo. O mundo jamais pode contaminar Deus. O mal jamais pode contaminar Deus.
O mal nem consegue tentar Deus, porque, como a gente falou na aula passada, que o mal vai oferecer para Deus para deixar ele interessado, né? Mas é um perigo para nós, porque a gente se interessa pelas coisas dessa vida, né? Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Lei aqui com letra maiúscula, né? Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para nós reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro. E para concluir, então, a conclusão, o crente precisa desenvolver a consciência da santidade de Deus para que possa torná-la um padrão para a sua vida. Então, você precisa ler a Bíblia para você conhecer Deus, para você conhecer os atributos de Deus, as características de Deus. E a aula de hoje destacou principalmente o atributo da santidade, que diz respeito à moral de Deus, à forma como Deus é intimamente. Deus é santo. Os serafins declararam a sua santidade, os profetas declararam a sua santidade, a verdadeira igreja declara a sua santidade. Então, santidade é um estilo de vida exigido para nós. Sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. É isso por hoje, então. Espero ter contribuído com essa aula. Se você assiste, gosta das nossas aulas, mas ainda não se inscreveu, você está em pecado. Tá bom? Se inscreva para ajudar o nosso canal a crescer. Compartilhe as nossas aulas, porque compartilhando você nos ajuda. E o like, quando você clica no like, o algoritmo do YouTube entende na prática que você gostou. Aí ele também compartilha os nossos vídeos. É por isso que o like é importante, tá bom? Nossa próxima aula será a aula de número 11, a realidade do inferno. Nessa aula nós vamos falar com profundidade sobre esse tema, a realidade do inferno. Nós vamos usar termos hebraicos, gregos, e enquanto não chega a próxima aula, eu vou deixar para você agora aparecendo aqui no card a nossa série sobre o inferno. 4 ou 5 vídeos importantíssimos, você deve assistir, e eu acredito que você vai gostar da forma como nós abordamos esse tema, sempre de forma muito profunda, tá bom? Assista, você vai gostar. Fique com Deus, até a nossa próxima aula.